E o que seria o seu arquétipo? A sua inclinação e declinação. Coisas que você vai ficar afim e coisas que você vai tentar se desviar. O que acontece? Esses 7 perfis, namastê, meus irmãos. Eu sou o Diego e hoje eu recebi mais uma visita. Vamos ver quem é? Boa noite, boa noite, boa noite. Tem um visitante hoje. Você é um celestial? Você é um querubim? Obrigado. Eu já falei com você alguma vez? Já? Você faz parte da minha egrégora? Não? Um celestial pode fazer parte de alguma egrégora? Pode? Depende da missão? Ok, obrigado. Você veio me falar de algum assunto específico? Você veio me falar da jornada do espírito na Terra. Ok. O que você gostaria de falar sobre isso? Você quer falar de algo, de como isso acontece? Você quer falar de uma encarnação agora, por exemplo? Por exemplo, essa encarnação que eu estou vivendo. Você quer falar da encarnação atual de alguém que está vivendo agora. Ok. Como isso funciona? Você quer falar desde a criação, como ele chega aqui? Não, você quer falar da missão de vida dele na Terra. Você quer falar de como é a visão de vida das pessoas na Terra. Como as pessoas podem alcançar, identificar a sua missão de vida na Terra. Você, no caso, tem algumas dicas úteis para as pessoas testarem na sua vida e assim identificarem as suas inclinações na Terra. Existem 7 tipos de inclinações, possíveis. Existem 7 tipos de inclinações possíveis. Confirma-se essa. A primeira, provedor. Aquela pessoa que é batalhadora, que sempre vai buscar propósito ou condições para desenvolver, para gerar, para prosperar. Então, o provedor é o tipo de pessoa que está sempre em busca de renda, de gerar meios para ganhar dinheiro. O 2 seria o motivador. O motivador seria aquelas pessoas que, digamos, positivadas, que elas sempre pensam no copo meio cheio. Elas nunca pensam no copo meio vazio, é isso? Então, aquelas pessoas que estão sempre de alto astral, sempre estão felizes, sempre estão buscando propósito, maneira e formas para sorrir, para se sentir feliz, para animar o meio onde elas estão. Isso também é motivador. Para ela alegrar as pessoas à sua volta, para ela contribuir
com, digamos, positivamente com a energia do lugar. Contraponto. Se você tem o perfil motivador, você é a alegria. E se você não for a alegria, você vai se tornar a doença para você. Porque o lado negativo do motivador é ficar doente caso não expanda essa energia. É isso? Sim. Ok? Então, o encantador. O terceiro é o encantador. O que seria um encantador? Seria aquelas pessoas magnéticas, aquelas pessoas que sedutoras, atraentes. Então, o terceiro seria o encantador. Tem pessoas que às vezes você olha de longe, ou você tem um relance assim, encontra com ela e você não esquece. Aquela pessoa que te cativa, te atrai, a maneira dela falar, você fica pensando por horas, às vezes o dia inteiro. E eu não estou falando de paixão ou atração física. Eu estou falando de, às vezes, a pessoa falou e foi com um conselho. Foi um conselho de amigo ou foi um conselho de estranho. A pessoa só te deu um conselho. Que é algo dela normal, só que isso mudou a sua vida de uma maneira surpreendente. E você, tipo, às vezes fica encantado, fascinado com essa pessoa. E fala, nossa, e tipo, se ilumina com ela, com os conselhos dela. Esse é o perfil de encantador. Isso eu falei certo? Exemplo. Exemplo é aquele tipo de pessoa que ela pondera, ela analisa, ela toma cuidado em tudo que ela faz. Ela toma cuidado, ela se preocupa, ela observa direito. Ela tenta não cometer erros, não fazer coisas ruins ou negativas. Tá certo a minha observação? Ela inconsciente tenta se tornar um exemplo de vida para ela, para filho. Normalmente são pessoas responsáveis, não é isso? E que acabam assumindo família cedo, né? Ela tem uma inclinação a, digamos, a ser responsável e provedor, tipo, da família. Então ela sempre procura ter filhos, querer ser pai, querer estar junto de grupos, reúne grupos. Então ela também é aquela no seu grupo sempre tem uma pessoa que é como se fosse o centro. Como se todo mundo se reunisse nela, procurasse ela, gosta de estar junto dela. Então, esse é o perfil de exemplo. Artesão. Existem pessoas que têm um dom natural para qualquer tipo de serviço braçal. Ela tem facilidade em aprender e executar qualquer tipo de serviço. Fazer um molde, fazer um protótipo, fazer, por exemplo, aquelas esculturas de madeira com estilete. Ela também tem facilidade de trabalhar com marcenaria, com medidas geométricas e cálculos. É isso? Ela também tem facilidade com desenhos
e criar estruturas. O sexto. O sexto é o músico. É aquela pessoa que tem facilidade em rimar, em cantar, em tocar um instrumento, em perceber se algo está em desarmonia pelo barulho, consegue se concentrar e ver mínimos detalhes, sons distantes, coisas em desarmonias. Então, esse é o perfil do músico. Ela consegue também fazer barulhos, consegue gerar ritmos com qualquer coisa. Então, essa pessoa normalmente ela é organizada. Falou mais alguma palavra? Então, normalmente essa pessoa é organizada. E agora o sétimo perfil é o sábio. O sábio é aquela pessoa que parece um profeta, um vidente. Parece que ele sempre sabe o que vai acontecer. Parece que ele tem acesso às ramificações do futuro. Porque ele tem um método, um modelo probabilístico e matemático que a probabilidade sempre acaba acertando. Como você tem um amigo, por exemplo, que, não vai por aí, isso aí não é para você, não se meta nesse caminho, isso daí não tá certo. E assim adiante. Esses são os 7 perfis básicos que todo mundo tem inclinação. Só existe esses 7 perfis. E toda a população está dentro desses 7 perfis. Então o que acontece? Todo mundo tem um arquétipo. Todo mundo é um arquétipo. Antes de você encarnar, foi gerado um planejamento encarnatório. Nesse planejamento encarnatório está o seu arquétipo. E o que seria o seu arquétipo? A sua inclinação e declinação. Coisas que você vai ficar afim e coisas que você vai tentar se desviar. O que acontece? Esses 7 perfis está registrado dentro desse seu arquétipo. Só que você não é um desses perfis. Você é a maior parte um desses perfis. Então, eu acredito que seja esse assunto que o nosso irmão quer falar com a gente. Então, querubim, muito obrigado pela visita. Provavelmente, tudo que eu estou pensando é você que está me intuindo, é isso? Sim, a maior parte é você. Ok. Então, vamos entender um pouco. Então, uma pessoa não tem só um dessas 7 linhas. Ela tem mais de uma dessas 7 linhas. Quantos tipos dessas 7 linhas ela pode ter? Mais que 3? Não, ela pode vir com 3 inclinações dessa. Ok. Uau! Mas sempre uma dessas ela é mais enfatizante na pessoa. As outras é mais para a pessoa poder escolher um segmento diferente em vida.
Por quê? Porque o gostar está aí. O que faz a gente gostar de algo? É só o nosso arquétipo? É só o registro que a gente tem no espírito? Então, o que faz a gente gostar de algo é o registro que a gente tem no espírito. Então, se em todas as minhas vidas passadas, por exemplo, eu gostei de chocolate, nessa vida eu tendo também a gostar de chocolate. Um exemplo, digamos que um arquétipo desse é para alguém que não gosta de chocolate, mas em todas as minhas vidas eu gostei de chocolate. Como que vai ser essa minha vida em relação ao chocolate? Eu vou sentir atraído pelo chocolate? Sim, só que quando eu comer chocolate, eu não vou gostar. Não. Só que eu vou ficar atraído por ele, mas o meu arquétipo é contrário ao consumo de chocolate. Então, eu vou sempre ficar atraído, mas eu não vou poder comer, porque sempre que eu comer, eu vou passar mal ou desgostar, é isso? Eu posso ficar até enfermo, querendo algo que o meu arquétipo é contra. Sim, ok. Eu dei um exemplo de comida, mas isso vale para profissão, isso vale para casamentos, relacionamentos, isso vale para alimentos, isso vale para escolhas. Por exemplo, eu posso citar como uniforme de empresa. Então, por exemplo, um artesão gosta de coisas coloridas, certo? Então, digamos assim, você é um artesão. A sua imaginação, ela vibra em várias frequências e tonalidades diferentes. Então, a sua inclinação para algo colorido, multicolorido e formas é extremamente aguçada e atraente isso para você. O que significa na questão do uniforme? Se você trabalhar numa empresa 8, 10, 12 horas por dia com um uniforme cinza, isso vai te adoecer, correto? Aí o que você teria que fazer para não adoecer? Você teria que colocar um laço colorido, algum emblema ou enfeite colorido na roupa. Você teria que estar usando roupa por baixo, né? Roupa por baixo colorida, para que você se veja como você é, colorido, desenhado, multiformas, seria geometrias. Você não vai se adaptar em uniforme cinza. Você tem que cair para a área de arquitetura ou designer. Ou se for na culinária, fazer bolo, fazer crochê, fazer os bonequinhos de massinha, fazer biscuit. E não é. E o que eu tô querendo dizer não é que você não pode atuar em outras áreas. É que se você atuar em outras áreas que não condiz com a sua, você vai ficar infeliz. Pode se tornar infértil, pode se tornar doente, negativada, pode antecipar a sua morte. Você vai causar um desequilíbrio muito grande nessa vida. Isso não é bom, isso não é o ideal.
O ideal é você entender quem você é dentro desses segmentos e tentar desenvolver na área que você mais combina. Você você pode estar infeliz hoje porque você ainda não se reconheceu. Você ainda não viu ou não entendeu essa parte em você, essa inclinação que você tem. Porque essa configuração não é escolha, ela é obrigatória, a gente tem que seguir, a gente tem que ser. Bom, voltando à questão dos 3 tipos de inclinação. Qual que é a faixa percentual da linha que mais afeta a gente? Ela é sempre mais que 50%? Mais que 60%? Mais que 70%? Ela é em média 70%? Aí as outras meio que se divide, né, no restante. Então, mais ou menos 70% você está inclinado a uma dessas linhas. Em uma dessas 7 categorias é a sua inclinação, que está dentro dela o seu propósito de vida. Ok. A pessoa consciente, encarnada, ela consegue mudar completamente o seu propósito. Só que ela tem que mudar dentro dessas 3 categorias que ela veio. Ela consegue mudar totalmente para uma outra dessa? No estado evolutivo dela, não. Mas se ela evoluir, ela consegue. O que acontece? Eu chamo de dimensão. O que seria isso? A gente está em um nível dimensional. Você vê muitas pessoas falar que o planeta está em 4ª dimensão, indo para a 5ª dimensão. Estava em 3ª dimensão, indo para a 5ª dimensão. Na verdade, ele estava em 3ª dimensão e já está em 5ª dimensão. Desde 2023. É 2023? É 2020? 2020 o planeta finalizou o seu processo de transição planetária. Então, em 2020 o planeta terminou o seu processo de transição planetária. E até 2030 os seres humanos, os seres com espírito aqui dentro desse planeta têm a chance e a oportunidade para se evoluir, para poder continuar as suas encarnações nesse planeta. Caso não consigam atingir a meta ideal, vão ser realocados para outro planeta. Se tiverem encarnados, vão morrer. Se tiverem desencarnados, só vão ser levados. Ponto. Usando esse exemplo, só vai ficar nesse planeta seres de 4ª dimensão para cima. O que isso quer dizer? Se você é um ser de 3ª dimensão para baixo, está aqui vivendo, trabalhando, igual todo mundo, você está tendo uma inclinação. Exemplo. Você está sendo um exemplo. O perfil de exemplo. Que é um homem trabalhador, pai de família, tá ali, trabalho, casa, família. Só que você não é um ser evoluído, você é um ser de 3ª dimensão. Se você conseguir evoluir, assim que terminar essa parte de adaptação para os seres ficarem aqui, você vai continuar nesse planeta. E se a sua evolução acontecer em vida, o que isso te beneficiaria? A sua inclinação de exemplo
iria mudar. A questão é, a gente vem com 3 inclinações, uma predominantes, correto? Quando a gente evolui, essas outras duas, que é uma dessas outras duas que passa a ser predominante, elas podem mudar completamente. Ok? A cada nível evolutivo digamos assim, um ser de terceira dimensão, ele vai ter sempre o mesmo perfil? Não, isso vai depender de cada pessoa. Correto. Então o que acontece? Você era um ser de terceira dimensão. Aí você começou a estudar sobre processos espirituais ou sobre a fé, começou a trabalhar na caridade, ajudar o próximo sem segundas intenções. Você começou a lidar com o processo seu evolutivo de entendimento e clareza. O que são isso? Entender as travas mentais. Eu estou produzindo um livro sobre as 33 travas. Todo ser humano, todo ser que tem um espírito, ele está em processo de ascensão. E isso não é negociável. Todo ser que tem um espírito está em processo de ascensão. E para ascender na evolução espiritual, como a gente chama, você precisa desbloquear 33 travas. Em cada fase da sua vida, existe uma certa quantidade de travas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu fiz um curso inicial, um curso básico, explicando sobre as travas, como você pode reconhecê-las e o que você pode fazer para trabalhar essas questões para você destravar elas e passar para a nova etapa. Isso ajuda muito na sua evolução. Portanto, se você era um ser de terceira dimensão, estava inclinado ao perfil de exemplo, quando você evoluiu e se tornou um ser de quinta dimensão, por exemplo, o seu arquétipo mudou. Ele também evoluiu. Então, por exemplo, se você era aquela pessoa trabalhadora, casa, trabalho, família, TV, casa, trabalho, família, TV, porque você estava feliz nesse comportamento, era porque o seu perfil, o seu arquétipo era de exemplo. Então você estava vivendo a sua missão de vida para aquele momento. Mas por algum motivo deu um estralo e você começou a mudar, a estudar, a ajudar, a ouvir, a se entender, a olhar para si. E isso foi despertando algo novo em você. Aí você fez o meu curso. Isso fez você destravar várias travas, consequentemente fazendo você ascender. Aí você evoluiu. Você se tornou algo diferente, um ser diferente. Você tem o mesmo corpo, você tem gostos muito parecidos, você tem a mesma memória daquele marido que era trabalho e casa. Só que Deus não fez a gente para ter essa relação, digamos, dentro de uma cela. Uma vida engaiolada.
dentro de um ciclo repetitivo. Não fomos feitos para ser assim. Isso é escolhas da cultura e de seres manipuladores, mas isso é outra história. Então, não nascemos para viver nessa roda. O que nascemos para ser? Para ascender. Então vamos lá. Você tinha uma vida que você era feliz e gostava dela. Porém, você começou a buscar uma coisa melhor, evoluiu e começou a gostar de coisas diferentes. Consequentemente, todo mundo que estava naquele mundo que você vivia não mais se adequa ao novo eu que você se tornou. Por quê? Porque se as pessoas que estavam naquela roda que você vivia e elas não escolheram evoluir igual você, significa que você subiu um degrau. Quando você sobe um degrau e as outras pessoas não querem subir esse degrau, você começa a se distanciar delas. Isso é inevitável. Isso é normal. Consequentemente, você vai ver as novas pessoas que estão num degrau que você está. Essas pessoas que estão no degrau que você está, provavelmente estão, ou pode ser que elas estejam lá esperando você chegar para que você ajude elas a subir ou que elas ajudem você a subir. Mas isso também é um outro vídeo. O que eu quero dizer? Não se crucifiquem porque você foi buscar evolução e os outros não. Não se martirize por ter que deixar algo que era confortável para você poder ascender. Não menospreze também quem ficou, já que você partiu, já que você seguiu em frente. Entenda, estamos aqui para a experiência e buscar maneiras de ascensão. Precisamos entrar na sintonia do amor incondicional. Precisamos achar maneiras conscientes e inconscientes para buscar o amor incondicional. Ponto. Esse é o melhor caminho para buscar qualquer coisa na sua vida. Voltando, então você subiu um degrau. Subindo esse degrau, seu arquétipo muda automaticamente. E aquele trabalho casa que você fazia já não te preenche mais. Agora, por exemplo, você quer cantar. Você quer subir num palco e dar um show. Você aprendeu a tocar um instrumento musical e quer investir nisso. Invista nisso. Esse é o seu novo projeto de vida. Esse é o seu novo caminho. Não se desvie do seu caminho, do seu propósito. Porque desviar do seu eu está te levando para uma vida totalmente negativa e doente. Não largue os seus propósitos. Não gostou desse propósito? Claro que seria muito difícil isso acontecer, porque o seu arquétipo te chama sempre para seguir aquilo que você gosta. Mas, voltando ao exemplo do chocolate, se você fez sempre aquilo, trabalho, casa, família, trabalho, casa, família, e nessa vida
Você quer muito continuar com esse processo, porque é esse processo que está registrado na sua alma. O que você deve fazer? Conseguiu pensar? Então vamos perguntar para o nosso irmão. Irmão, seguindo esse exemplo da pessoa que tem um perfil 4, perfil exemplo, ela, todas as últimas encarnações dela, exemplo, as últimas 10 encarnações dela, ela passou sendo trabalhador, família, pai, trabalhador, família, pai. Nessa encarnação, ela vem com uma vontade de ser, aliás, ela usando o exemplo completo, ela nessa vida, ela ainda era o perfil exemplo. Então, que mantinha as mesmas tradições que ela tinha. Só que nessa evolução dessa vida, se tornou um perfil músico. Então, já não cabe mais família. Por quê? Porque mais ou menos 5 dias por semana você vai estar em noites, vai trocar o dia pela noite, vai estar em lugares diferentes, vai passar às vezes meses sem voltar para casa. Não tem como criar um filho desse jeito. Não tem. Criar um filho sem trauma, estando ausente, não tem. Estou correto nisso? Vida de músico, que vai fazer turnê, show, viajar o mundo, espalhando a sua música, não tem como ser pai de família. Então, usando esse exemplo, ele está agora na missão de músico. O que ele deve fazer com essa sensação ou essa vontade registrada que ele tem de manter família, querer segurar uma família? Se sintonizar com isso. Isso, gente, eu estou dando um exemplo, mas está interligado com tudo aquilo que você se conecta inconsciente e te faz mal. Pessoas possessivas, narcisistas, vitimistas, carentes, criminosas, ou aquelas pessoas que gostam de enganar, estelionatários, tudo. Tem todo tipo de pessoa, bom ou ruim, tem alguém que se afilia ou afiniza com esse tipo de pessoa, que provavelmente está nesse conflito existencial entre propósito de vida e registro de situações ou questões passadas de outras vidas. Então ela está nesse conflito. Então, segundo esse meu exemplo, o que a pessoa deveria fazer com esse perfil de músico, mas ela precisa trabalhar, nas inclinações. No caso da inclinação do músico, ela precisa achar maneiras de unir as duas questões. Por exemplo, ser músico e manter a família, isso. Então, agregar a função músico como se fosse um trabalho integral. Aí ela vai conseguir viver as duas inclinações. Mas eu também citei aqui exemplo de coisas negativas que atraem a pessoa por inconsciente. Mas esse exemplo que eu dei foi de coisas traumatizantes.
perfis traumáticos que afetam, afagam, supre carências de traumas das pessoas. Então você está falando que esses perfis que eu falei são traumas que as pessoas tiveram e por isso elas têm inclinações a essas pessoas com essas condições negativas, é isso? Sim? Ok. Tá. Mas agora vamos ensinar para eles assim, ó. Digamos que eles têm, vou usar o mesmo exemplo. Ele era o exemplo, aí ele precisa agora se transformar no perfil músico. O que a pessoa precisa fazer para ela encerrar essas inclinações que ela tinha de vidas passadas, para que ela possa seguir e concluir o seu caminho nessa vida. Porque existe como se fosse um padrão para algo ser executado para que isso aconteça, não é? Sim, ok. Então, o que a pessoa precisa fazer para ela largar a vida do passado e seguir essa nova vida dela? Ela precisa trabalhar na aceitação de mudanças, trabalhar o auto-perdão, trabalhar a autoaceitação, trabalhar em métricas e novos processos, mergulhar de cabeça nesse novo empreendimento, mais ou menos. Não é mergulhar de cabeça? É investir em maneiras e práticas para esse novo propósito. Montar uma estratégia confortável para ela iniciar esse nova método, essa nova carreira, para que isso não prejudique o estado de vida dela. Por exemplo, às vezes ela pode iniciar uma nova carreira com algo que não dê muito dinheiro, só que ela tinha uma vida de luxo. Então você precisa ir com cautela ou achar meios e estratégias para que o seu novo propósito consiga te manter ou idealizar os seus outros sonhos paralelos, que é os sonhos que a gente escolhe em vida: seguir, alcançar, buscar, produzir. É isso que eu falei? Quer especificar mais alguma coisa? Que o propósito de vida não é uma amarra? Que ele não é uma amarra? Que ele é uma possibilidade de uma nova reestruturação de métodos e práticas para você aprender e trabalhar novos conceitos internos. É isso? Então, a evolução, isso é o quê? Para as travas? Para ajudar o novo caminho, ele vem para nos ajudar a destravar essas novas travas que a gente tem nessa nova fase. Então, o que está querendo dizer é que com essa nova faixa vibracional que você se encontra,
vem novos desafios e novas bênçãos. Aí a maneira com que você age, a maneira que você precisa agir com essas condições, permite que você consiga elaborar e co-criar novas condições. E essas missões, essas inclinações que a gente tem, elas vêm para nos ajudar, para ajudar o nosso perfil a reconhecer e destravar essas travas que tem da evolução. É isso? Ok. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? A gente conseguiu passar aquilo que você veio falar? A maior parte das coisas que eu falei foi você que me intuiu? Ok, então, muito obrigado. Mais alguma coisa? Não, ok, irmão, muito obrigado. E a vocês também de casa, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais do que significa propósito de vida, inclinações, declinações, arquétipo, e a definir melhor as suas escolhas e encaminhar melhor o seu foco e potencial em aprendizado. Então, muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Namastê.